Um bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui mais um domingo para falarmos um pouco da Epístola de Paulo aos Filipenses. No domingo passado, nós vimos como Paulo encerrou a carta aos Filipenses. E como de costume, na nossa escola bíblica dominical, nós sempre, quando terminamos o estudo de uma carta do apóstolo Paulo, nós fazemos então um resumo dessa carta. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer um resumo da carta de Paulo aos Filipenses. O que de mais importante nós podemos aqui falar sobre essa carta? Eu queria lembrar aos irmãos que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, ele estava sendo vigiado, alguns dizem que ele estava acorrentado a 1 ou 2 soldados constantemente. Porém, mesmo naquela situação preso, o apóstolo Paulo ainda escreveu 4 cartas, e uma delas é a carta aos Filipenses. Só que a chegada de Paulo à prisão em Roma não foi o início da prisão dele. Nós vimos que quando o apóstolo chega em Jerusalém, levando a oferta que ele tinha coletado nas igrejas para os crentes que estavam numa situação de miséria em Jerusalém, nós vemos que ali o apóstolo Paulo é preso, então ele fica de 1 ano e meio a 2 anos em Cesareia Marítima, quando ele apela um julgamento a Roma por ser um cidadão romano. E aí, a partir dali, já quase 2 anos preso, ele faz uma viagem de transferência turbulenta, acontece um naufrágio, muito sofrimento, uma tempestade terrível. E depois disso tudo, ele chega em Roma e, preso, ele escreve a carta aos Filipenses. Paulo, uma das características que nós vemos aqui nessa carta é que ele esboça muito amor e muita alegria. Depois de tanto sofrimento, desde Cesareia Marítima, por vários anos sofrendo, levado daqui para lá, várias situações difíceis, o apóstolo Paulo ainda consegue escrever uma carta de encorajamento. Os crentes, os cristãos em Filipos, estavam preocupados com sua prisão, então ele escreve a carta. E que características nós podemos tirar em cada capítulo desta carta de Paulo aos Filipenses? Nós vimos que no primeiro capítulo, o que mais nos chama a atenção é a oração que Paulo faz aos irmãos em Filipos. Na carta aos Efésios, Paulo já havia feito essa oração, e nós vimos que no capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, ele ora para os irmãos em Filipos também. E a principal característica desta oração do apóstolo Paulo é uma oração de agradecimento e uma oração de alegria. Ele sente saudade daqueles irmãos, porque aqueles irmãos foram bênção na vida dele. A igreja em Filipos era uma igreja missionária, ajudou muito o apóstolo Paulo, então ele é feliz com eles, ele tem boas recordações, e fica claro nessa oração que o apóstolo sente saudade dos irmãos em Filipos. Então a principal característica do capítulo 1 que nós vimos é essa oração que o apóstolo Paulo faz para os irmãos em Filipos. Já no capítulo 2, nós vimos que Paulo faz um alerta àqueles irmãos. Paulo diz que eles estão enfrentando uma tensão exterior, coisas mundanas, um sistema mundano pressionando a igreja, mas além de tensões exteriores, os irmãos em Filipos tinham que ficar atentos por tensões interiores. Ou seja, tensões que existiam dentro da própria igreja, início de divisão, carnalidade dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele alerta sobre isso no capítulo 2. É a principal característica desse capítulo. Então no capítulo 1,
a principal característica é a oração do apóstolo. No capítulo 2, a principal característica que Paulo deixa ali para os irmãos em Filipos é que existe uma tensão dentro da igreja. Existe uma carnalidade dentro, pressões mundanas. E abrindo um parêntese, isso acontece infelizmente até hoje. Nós vemos que a igreja sofre muito com problemas internos, problemas de divisões, problemas de pontos de vista. Então muita coisa acontece para que a igreja se divida. E o apóstolo alerta para isso, ele fala, olha, além dessas tensões externas, tem também os problemas internos que deveriam ser resolvidos. E aí no capítulo 3, é um capítulo onde Paulo vai dizer da alegria que ele tem de ter sido conquistado por Jesus na cruz. Havia poucos anos, quando Paulo escreveu essa carta, que Jesus havia ressuscitado. Jesus veio, cumpriu o seu ministério, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E era isso o que o apóstolo estava pregando. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer da alegria que ele tem de ser conquistado por Jesus na cruz. E o apóstolo vai além. Ele fala sobre uma falência de valores que ele teve, onde ele se diz autêntico judeu, ele se diz mestre da lei, e todas essas coisas ele considera esterco, é o que ele diz. Então Paulo primeiro fala de uma falência de valores que ele tinha, ele deixou isso para buscar uma intimidade com o Senhor, vivendo experiências incríveis com Deus, o Senhor o livrando a todo momento. Então Paulo fala de uma falência de valores e ele fala de uma busca de uma vida íntima com o Senhor e por fim ele encoraja no capítulo 3 os irmãos em Filipos a buscarem um alvo, onde nós estamos aqui de passagem, estamos aqui numa missão de proclamar a salvação do Senhor Jesus a todos. Porém, aqui não é a nossa morada. Nós temos algo reservado para nós nas regiões celestiais. Nós temos um alvo a seguir. Nós temos um rumo. Nós não estamos perdidos. Nós temos onde caminhar. Então, no capítulo 1, o que caracteriza esse capítulo é a oração do apóstolo de agradecimento. No capítulo 2, aos Filipenses, o que caracteriza esse capítulo é Paulo dizendo sobre as tensões externas e internas que existem na igreja, que os irmãos ali deveriam vigiar e se manter unidos, firmes num só propósito. No capítulo 3, Paulo fala de uma falência de valores, uma busca de uma intimidade maior com o Senhor e uma busca em alcançar o alvo, a nossa missão. E ele finalizou a carta no capítulo 4, quando ele diz que ali haviam alguns problemas entre a liderança da igreja, que deveriam ser resolvidos rapidamente. E o que mais chama a atenção no capítulo 4 é quando o apóstolo Paulo fala como nós devemos pensar, aquilo que deve ocupar a nossa mente. Paulo diz que deve ocupar a nossa mente o que é amável, o que é bondoso, o que é verdadeiro, e as características de um cristão genuíno no Senhor. Então, toda essa carta, ela se resume nessas características de cada capítulo, onde o apóstolo escreve agradecendo, orando ao Senhor pelos crentes em Filipos, dizendo para eles se manterem alertas com as pressões e as divisões, e no final ele encoraja a todos a manterem firmes e seguros num só propósito: buscar a Deus e pregar ao Senhor a toda criatura. Meus irmãos, eu queria aqui, nesse finalzinho, deixar essa lição do apóstolo Paulo para nós. Quando ele se propôs a pregar o evangelho em toda a região
da Turquia, da Ásia, da Europa, quando ele se propôs a pôr o pé na estrada, nessa cruzada evangelística, o apóstolo Paulo enfrentou terríveis problemas. E eu queria deixar a mensagem para você, e nem por isso ele entristeceu. Que estejamos firmes, que estejamos focados com os olhos no Senhor, porque dele vem a nossa vitória. Quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra e pelo teu ensinamento para nós nessa manhã. Que o Senhor esteja conosco durante o dia. Protege e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.